Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Boa noite. Amém. Eu estou muito feliz com Deus, como noiva de Cristo. Eu posso estar cansada, eu posso estar abatida, mas como noiva eu estou muito contente com o Senhor, porque o Senhor ele sempre traz aos nossos corações uma resposta de acordo com aquilo que Ele quer fazer. Antes de sair de casa hoje, o YouTube havia me sugerido um vídeo, e nesse vídeo falava sobre a glória da última casa. E eu escutei um videozinho tão pequeno, com 2 minutos e 54 segundos, tão pouco, mas Deus falou tanto comigo. E a abertura do culto de hoje, o Senhor trouxe essa palavra através da diaconisa, dizendo que a glória da última casa seria bem maior do que a primeira. Que glória é essa? É glória de poder, é glória de unção, é glória daquilo que você e eu estamos precisando. Querido, você precisa entender uma coisa, que se nós fizéssemos todas as coisas para Deus, sem olhar, sem questionar, nós já estaríamos em um lugar muito além. Sabe o que eu aprendo com Saulo? Saulo foi um homem que acreditou que aquela seita iria crescer, e ele precisava matar, ele precisava prender, ele precisava excluir aqueles homens e aquelas mulheres que levavam o evangelho de Cristo. Estou falando de Saulo, um homem que tinha um coração mau, porque não entendia o projeto de Deus. Mas por que eu me admiro? Porque ele foi e pegou algo que ele acreditava. E eu fico chocada quando eu vejo alguns crentes que não conseguem ir afinco naquilo que o próprio Deus mandou. Deus muitas das vezes fala assim: luta pela tua casa que eu vou dar salvação. O primeiro, segundo, terceiro dia da campanha a igreja lota. O quarto, quinto, sexto, ninguém. E o sétimo então? Ninguém quer vir para a casa do Senhor, porque não viu o movimento, não viu Deus operar aquilo que Deus falara. Mas Saulo, sendo um ímpio, Saulo sendo alguém que não pegou a doutrina de Cristo para o bem, ele pegou para o mal, e ele começou a acabar onde ele passava. O que ele queria, querida, era trazer aquele povo ao cativo, deixar aquele povo sem era e nem beira. E falta isso em nós como os cristãos, como homens e mulheres de Deus. Sabe por que às vezes você vê alguém lá fora dar certo e dentro da casa de Deus não dá? Porque aquela pessoa, ela crê naquilo e ela vai. E o cristão fica questionando, fica chorando. É meio-dia, querido, está dormindo. Como que Deus vai dar algo para o crente que amanhece uma segunda-feira, ao meio-dia, ele encontra-se dormindo? Aí Jesus olha lá de cima e fala: me pede bênçãos, me pede porta aberta, mas não vai. E Saulo era um homem, estou falando de Saulo, era um homem destemido. Era um homem que enfrentava para colocar de pé a sua crença. E por que você e eu não lutamos para colocar aquilo que Deus já disse que é nosso por direito? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vai dizer assim: a conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, que ele acreditava que era uma seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues.
duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não viam ninguém. Querido, Saulo era um homem sábio, Saulo era um homem culto, Saulo nada mais era alguém estudado. Ele mesmo vai dizer, querido, que estudou aos pés de Gamaliel. A história vai nos dizer que os seus pais eram influentes. A história vai nos dizer que financeiramente seus pais eram de grande poder. Os pais dele eram influentes, Saulo era um homem influente. Mas Saulo usava essa influência, querido, para o mal. Saulo usava essa influência para acabar com o evangelho de Cristo, acreditando que era uma seita. Então, muitas das vezes, querido, alguém se opõe ao que Deus manda uma outra pessoa fazer por acreditar que aquilo é errado. Então, Saulo estava já cego há muito tempo. Antes do Senhor permitir que a visão lhe fora tirada por aquele resplendor, Saulo já havia vindo cego há muito tempo. Já maltratava, já matava, já prendia para poder prejudicar o povo de Deus. Mas, querido, o que nós aprendemos com isso é que ele, tendo a liberdade, cartas em suas mãos para fazer maldade a alguém, o próprio Senhor Jesus Cristo se opôs naquele caminho. E simplesmente, querido, um resplendor o derrubou. Sabe quando você está andando e você tropeça numa pedrinha de nada, você escorrega, às vezes até cai? Ou como diz aí fora aquele belo ditado, esse daí caiu do cavalo? Literalmente, querido, aquele homem viera ao chão, porque ele estava querendo paralisar a obra de Deus. E tudo aquilo, ou todo aquele que se coloca para paralisar a obra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo precisa se colocar na frente, precisa comprar aquela briga. Então o Senhor, apresentando-se a ele, disse para ele: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Paulo, como é difícil, como é duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que acontece, querido? Tem hora na minha e na tua vida que, se Deus não arrumar uma varinha, assim como quem cuida dos bois, quem cuida, entende isso, que se ele não arrumar um aguilhão, que na ponta dele tem algo, uma pontinha mesmo, para dar uma cutucada, para que aqueles bois que estavam carregando o arado precisassem continuar para arar a terra. Se o dono não fizer isso, ele não obedece, ele não vai. Esse recalcitrar aqui é teimosia. Eu não vou, eu paro, eu não faço. E o Senhor mostrou para aquele homem que como é duro, Paulo. Ei, tem hora que, se Deus não paralisar algumas situações na minha e na tua vida, ela ganha uma proporção tão grande que arrumam cartas para se colocarem contra nós. O juiz acredita naquilo que o mentiroso conta. O nosso patrão acredita naquilo que o mentiroso conta. Sabe o que acontece com algumas pessoas? Que elas têm cartas nas mangas e elas acham que ela tem poder sobre a sua casa, sobre a tua família. Aí o Senhor vem dos altos céus e diz assim: ei, lembra da glória do primeiro templo? Lembra que Salomão tinha, que Salomão fazia? Mas o que Deus está dizendo assim: lembra quando você tinha condições para ir e vir, você fazia com as suas próprias mãos? Não era errado, mas você fazia. Agora o próprio Jesus Cristo entra em cena e fala: não, agora eu vou recompensar, agora sou eu que vou fazer. O que Deus está dizendo para nós nessa noite, querido, é que Ele deixa muitas das vezes a situação nos perseguir, mas sabe o que Ele mostra para mim e para você? Que aquele que perseguia passará a ser perseguido. Paulo precisou entender uma coisa, no entanto Saulo precisou entender uma coisa, que aquelas pessoas não estavam brincando, aquelas pessoas estavam levando o evangelho de Deus, porque ela sabia que onde Jesus chegasse, alguma coisa tinha que acontecer. Aonde o evangelho do Senhor
chegasse, aquela vida, aquela situação precisava mudar. Eu não sei qual é a situação da sua vida que você tem passado vergonha. Continue passando vergonha. Mas como assim? Continue passando vergonha. Deixa falar o que quer. Deixa levantar quem quer. Querido, eu vou contar uma coisa para você. Um dia o Senhor disse para mim assim, ó. Foi louvado, foi cantada essa canção aqui hoje. Um dia não, há 2 anos e pouco atrás. O Senhor Jesus falou para mim assim: deixa, filha, pensar que o projeto acabou. Deixa pensar que faliu. Deixa pensar que não vai acontecer. Deixa pensar que essa situação morreu. Deixa pensar, mas eu ainda vou me levantar. Querido, mediante essa situação que Deus me falou, tem 2 anos e pouco. Eu não colhi o que Deus disse para mim, mas eu continuo na porta. Eu continuo sabendo que tudo aquilo que vier contra mim, o Senhor já transformou a maldição em bênção, porque a Bíblia vai me dar essa garantia. Só que Saulo, querido, ele não entendia que ele não estava perseguindo pessoas que não tinham o que fazer. Ele estava indo contra o próprio Deus. Sabe o que acontece, querido? Enquanto mexem com você, a gente até entende, mas quando alguém quiser paralisar a obra de Deus, paralisando você, aí Deus dá um checkmate. Aí Jesus entra e fala: não, agora eu vou mostrar quem manda aqui. Sabe o que acontece, querido? Muitas das vezes as pessoas não entendem que o poder aquisitivo, ou um bom lugar, ou porque é dono de algo, ou porque sabe mais, ou porque é letrado, ele pode pegar Jesus e colocar no bolso. Ele pode pegar você e eu e colocarmos no bolso, mas Jesus ninguém coloca. Só que Saulo não sabia. Por que Saulo não sabia? Porque Saulo ouviu falar que era uma seita, e ele queria acabar com a seita. Querido, entre o que você escuta e entre o que ouve de fato, existe uma grande diferença. Entre o que te contam ou o que você entende, porque você pegou o bonde andando, existe uma grande diferença. E Deus queria mostrar para Saulo que havia uma grande diferença. Saulo entendeu que era uma seita, ouviu. Mas Deus queria mostrar para ele: o que você ouviu não foi o que ouve. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que entre o que andam falando e o que vai acontecer, existe uma grande diferença. Aleluia. E o Senhor então pegou aquele homem e o deixou por 3 dias sem ver. E ele não comeu e nem bebeu. No versículo 10 vai dizer assim: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Que coisa linda. Saulo perguntou: quem é, Senhor? Ali Saulo entendeu que aquela voz não era de homem, era de alguém sobrenatural. Ananias tinha intimidade com Jesus, tinha intimidade com o Pai, e disse: eis-me aqui. Fala para o Senhor: eis-me aqui nessa noite, Pai, para ser conduzida pela tua palavra, o que eu devo fazer. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Saulo orando? Mas Saulo não matava, Saulo não prendia, Saulo não dizia que fazia, acontecia. Agora esse mesmo Saulo orando, ixi, olha como Jesus muda a situação. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu-lhe Ananias: Senhor, há muitos ouvi. E de fato que Ananias escutara era verdade, porque Saulo fazia maldade. Acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. E disse-lhe o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Aí então começou a trajetória daquele homem, que de perseguidor começou a ser perseguido. Sabe, querido, tem
situação na minha e na tua vida que ela nos persegue, mas vai chegar um dia que você vai conseguir perseguir essa situação. Vai chegar um dia que você estará por cima e não por baixo. Sabe quando diz aí fora que a vida é uma roda gigante? Então você precisa entender que quando você estiver em cima, não faça maldade para o que está embaixo. Por quê? Porque ela roda, amanhã quem sabe em cima estará embaixo, você que está embaixo estará em cima. E aí você não pode fazer a maldade para essa pessoa. Você precisa ser um servo diligente. O que Deus está nos dizendo nessa noite, querido, é que nós podemos fazer aquilo que nós queremos ao nosso modo. Pode, vai lá e faz. Só que também nós temos que estar preparados para colher aquilo que Deus vai nos trazer ao modo dele. Sabe o que nós entendemos, querido, com Saulo? Saulo no hebraico, o Saulo, né, é hebraico e Paulo é latino. Saulo no hebraico significa desejado, muito arrogante, muito prepotente, achando que está por cima da carne seca, achando que manda e desmanda. Aí vem o grandão da Galileia e permite que alguém mude o nome, porque Lucas parou de chamá-lo de Saulo e Lucas está chamando de Paulo. Lucas deve ter entendido e falou: que desejado o quê, filho? O desejado das nações é o Yeshua. O desejado das nações é o Emanuel, Deus conosco. Eu acredito que Lucas olhou e falou: não, esse homem está se sentindo muito. Eu vou mostrar para ele que Deus falou que ele ia padecer pelo Evangelho e ele vai. Aí, quer dizer que Saulo no latim, quer dizer Paulo, significado disso, pequeno, menor. Quando Deus colocou ele na posiçãozinha de pequeno e menor, ele começou a entender que nada sou. Ele começou a entender que a glória é do Pai, tudo é para o Pai. Sabe, querido, o que eu entendo com isso? É que hoje pode ter um Saulo, uma situação na tua vida, achando que manda e desmanda, achando que é o desejado, achando que a última palavra é dele, que a última palavra é dela, achando que se não fizer, a obra não acontece, se não fizer, você não come, se não fizer, você é um desempregado, se não fizer, teu marido não volta para casa, teus filhos não saem do mundo. Aí lá de cima existe um homem das mãos curadas, o grande eu sou, o mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, o médico dos médicos, e diz assim: não, eu vou mudar essa situação. Querido, Paulo foi um dos maiores pregadores do cristianismo, escreveu mais de 13 epístolas, foi um homem que padeceu pelo Evangelho, foi um homem que sentiu na pele o que é ser perseguido, mas ser perseguido para levar o Evangelho. Aquele homem, ele deixou a fé falar mais alto. Quando você e eu deixarmos a nossa fé falar mais alto, querido, não tem situação, não tem momento, não tem ninguém que pode abalar a estrutura daquilo que Deus vai fazer. E aquele homem entendeu que precisava ir além, mesmo preso. As cartas, as maiores pregações daquele homem, ele encontrava-se preso, encontrava-se encarcerado. O que eu aprendo com isso? Que eu posso estar presa financeiramente, que eu posso estar presa sentimentalmente, que eu posso estar presa na minha vida, você talvez conjugal, familiar, da sua empresa, do seu trabalho, mas onde você estiver preso, você vai colocar a tua mão para cima e vai dizer: Deus, eu luto por uma causa, eu fui chamado para estender o Evangelho, a bandeira da salvação. Assim como o Senhor abriu os olhos daquele homem, Deus abrirá os nossos caminhos, Deus abrirá os nossos olhos, Deus abrirá olhos de pessoas e vão entender que o Evangelho não vai parar. Na minha, na tua história, o Evangelho não vai parar. Pode fechar as portas da igreja? Pode. Pode proibir a gente colocar, como estão dizendo aí algumas redes sociais, começaram a diminuir aí um canal que tem muita influência, começaram a diminuir as lives evangélicas, começaram a diminuir os cultos. Querido, mas a pornografia continua lá em cima, a mentira continua lá em cima. Querido, a televisão, quando ela é aberta,
orgia, com mentira, me desculpa a expressão, colocando a cena. Eu não assisto, mas eu leio, graças a Deus tenho pouca leitura, mas tenho. A gente abre aí a internet e está dizendo lá, querido, o que aconteceu, os barracos, a prostituição. Hoje em dia você não precisa nem abrir um canal privado para ver tanta coisa feia, é só você abrir o canal do canal aberto e você vai ver. E o povo evangélico sentado, o povo que se intitula um povo cristão, sentado na beira do caminho, no meio da roda dos ímpios. Ao invés de estar levando as boas novas de Cristo, quer ganhar audiência. Enquanto Saulo achava que era o desejado, enquanto Saulo tinha a carta na mão, Deus só estava dando corda, dando corda, dando corda. Um dia Jesus olhou lá de cima e falou: hoje eu acabo com essa palhaçada. Aleluia! Hoje eu puxo ele. Hoje eu vou mostrar para ele o que é ter um aguilhão mesmo, fincado para ele sentir. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, homem. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mulher. O que eu posso dizer da parte de Deus é que Deus vai levantar uma situação e vai paralisar aquilo que quer te paralisar. A porta que Deus abriu para você, ninguém vai fechar. E aquele homem entendeu então que trabalhar para a obra de Deus era bem melhor e era bem maior. Aquele homem, ele levava o evangelho, ele levava a salvação e ele levava as boas novas. Querida, aquele homem era um homem tão dedicado. Paulo sempre foi dedicado. Mesmo quando Paulo fazia maldade, ele era dedicado. Tem gente, querido, que faz as coisas com tanta dedicação, que até fazendo errado, Deus olha e fala: não, eu vou trazer aquele para perto, porque no coração dele tem dedicação. Sabe, meu amado, às vezes está cego no mundo espiritual, mas é uma pessoa dedicada. Ele era dedicado e não era pesado, porque a Bíblia vai nos dizer que ele era artesão, que ele construía tendas. Sabe para quê? Para poder pagar as contas dele. O que você está querendo dizer com isso? Deus não vai deixar, querido, essa situação dominar você, não. Deus vai te dar estratégias. Deus vai fazer com que tuas mãozinhas trabalhem para você pagar as tuas contas, para você trazer o alimento para tua casa, para tua família, para noite, para dia que você for na casa do Senhor, você poder dizimar, poder ofertar, você poder comprar teu carro, trocar teu carro, comprar um móvel. Eu não sei o que você precisa, custear talvez uma viagem que você quer dar para os teus filhos. Deus tem tempo de bonança para nós também, meu amado. Aqui na terra não é só essa correria, não, guerra, não. Deus também tem. Mas o que Saulo precisava entender é que se ele mudasse os hábitos dele, Deus mudaria a vontade. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando você e eu mudamos hábitos, as vontades do Senhor também são mudadas sobre nós. Deus entendeu que aquele rapaz tinha aberto o coração para levar as boas novas. Não tinha como Deus não cuidar. Mas a senhora não disse que ele sofreu? Sofreu. Mas o próprio Jesus disse que ele sofreria. Sabe o que eu entendo com isso, querido? Tem muitas pessoas que não entendem a sua caminhada, a sua trajetória. Prega de dia, prega de noite, estuda a Bíblia de dia, estuda a Bíblia de noite. Mas Deus vai fazer dessa pessoa que te persegue, que calunia você, ler mais a Bíblia do que você lê, ser mais crente do que você é. Sabe esse marido que você se apronta para ir para a igreja e se apronta para ir para o bar? Esse daí, meu querido, vai ser aquele crente que quando começar a dar glória, roda. É preciso os irmãos fazer um círculo ao redor, senão ele arrasta as cadeiras de tanto poder do Espírito Santo. Sabe essa pessoa que fala: para de ser crente, larga a mão de ser crente? É aquela, querido, que o dia que você estiver desanimado para ir para a casa do Senhor, vai falar para você: você não vai para a igreja hoje não? Ué, você não vai levar as boas novas? Você parou com o evangelista? Você parou de pregar? Você parou de cantar? É isso, querida, essa situação que hoje te persegue, você pode ter certeza que amanhã será perseguido. Outras pessoas vão falar para ele: ué, você vai continuar indo para a igreja? E ele vai dizer: eu vou continuar indo para a igreja. Ainda, querido, que eu morra no meio dessa situação, eu vou continuar indo para a igreja. Sabe o que eu aprendo com o apóstolo Paulo?
que padecer pelo Evangelho é bem melhor do que ganhar a coroa do mundo. Porque quando eu padeço pelo Evangelho de Deus, eu tenho certeza que o Evangelho de Cristo vai fazer a diferença, ainda que seja uma alma, mas vai fazer a diferença. Ainda que só você seja salvo por aquilo que você tem falado, já vai fazer a diferença. Que é bem melhor você ser salvo também, querido, que ganhar a multidão e no grande dia, o Senhor falar: afaste de mim, maldito, que eu não te conheço. Se a tua missão é levar só você para o céu, vai só você para o céu. Mas não para, não deixa de lutar, não deixa de confiar, não deixa. Olha, em 2 Timóteo, as cartas que eu te disse que as cartas mais lindas, Paulo estava preso, em 2 Timóteo 4, vai dizer assim, 4:6 vai dizer assim: Paulo prevê sua morte, diz a Timóteo que venha ter com ele. Escreve-lhe acerca de diversas pessoas e manda saudações finais. Estou falando agora de Paulo, aquele que perseguia passou a ser perseguido. Agora aqui já estava preso, agora aqui ninguém o ouvia. Lembra que quando ele ficou preso, ele disse que era romano? Lembra quando ele ficou preso, que a palavra dele tinha influência? Agora aqui não. Sabe por quê, meu amado? Porque chega um tempo das nossas vidas que Deus começa uma trajetória, Ele começa o nosso ministério, mas chega um tempo também que Ele nos tira. E Paulo já estava perto de sua morte. Era só um menino em torno de 60 e poucos anos, que hoje ainda bate um futebol. Você está entendendo o que Deus está falando para nós? É que a gente quer vida com o mundo, mas para ter vida precisa morrer. E Paulo começou a entender nessas prisões que ele precisava levar a doutrina do Pai. E no versículo 6 vai dizer assim: porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo falando da morte. Mas não era Paulo que viu Estevão morrer pelo Evangelho de Cristo? Não foi Paulo que poderia ter pulado lá na frente e falar: vamos parar com essa palhaçada, não aceita não? Ou ainda que seja uma seita, ele tem liberdade de expressão. De longe, querido, ele viu aquele menino Estevão ser morto, e ele não ergueu a mão sequer. Aí Deus olha para ele e fala: você viu alguém morrer? Agora, Saulo, que passou a ser chamado de Paulo, tu morrerás pelo meu Evangelho. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que quando eu não estendo a mão para a obra de Deus, vai chegar um dia que o próprio Deus não tem como estender a mão, porque vai chegar um dia, querido, que é necessário o Senhor nos tirar daquela situação, às vezes até com morte. E Saulo entendeu uma coisa: ainda que eu morra pelo Evangelho, eu vou morrer. E Saulo entendeu que o morrer para ele era ganho. Quando você entender que o teu morrer para o mundo é ganho para o reino de Deus, você vai parar de andar como Saulo, mas tu viverás como Paulo. Tu viverás como aquele homem que preveu a própria morte. Aquele homem que outrora matava, agora estava sentindo a dor e a agonia da morte. Coisa linda este Deus. Mas como que você pode falar coisa linda morrendo, querido, se eu morrer agora, porque eu prego a verdade de Cristo, eu morro feliz. Eu fico vendo aí um cristianismo que ergue uma bandeira para defender homens, mas eu não vejo um cristianismo que veste a camisa de Cristo. Verdade, Senhor. A camisa da renúncia. O meu Jesus renunciou ao trono, se fez homem para morrer por mim, por você. Eu vejo aí dia e noite falarem do que o homem pode fazer. Oh, pouco és tu, porque esse Deus o qual eu prego é o único que tem o poder de pegar a tua alma e enfiar no inferno. Então a esse sim tu deverias temer. Aleluia. Só que Saulo não entendia, mas Paulo entendia. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? É que quando eu deixo Deus comandar a minha vida, ainda que eu sofra, ainda que eu morra, ainda que eu passe vergonha,
vergonha, Cristo estará no mesmo barco que eu estou. E Paulo começou a prever a sua própria morte. No versículo 7 ele simplesmente diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Oh, querido, sabe o que eu aprendo com isso? Que ainda que eu padeça pelo Evangelho de Cristo, se me desse o mundo inteiro, não compensaria. Eu sei, querido, que é difícil você colocar a cabeça no teu travesseiro e ver a tua casa de perna pelo ar. Eu sei que é difícil você pregar que Deus cura e alguém da sua casa morreu doente. Eu sei que é difícil você pregar que Deus abre porta quando você abre a porta da tua despensa. Tem um caroço velho de arroz para tu comer. Eu sei que é difícil, querido, quando tu falas que Jesus é a fonte da água viva, quando a Sabesp está cortando a tua água. Eu sei que é difícil tu falar que Jesus é a luz do mundo, quando a Ele está cortando tua luz. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil você pregar o Evangelho, meu amado e minha amada, dizendo que Cristo superabundou, que Cristo nos dá mais do que a gente pede, quando o seu sapato está todo rasgado. Eu sei que é difícil, mas uma coisa eu tenho para dizer para você: para de ser Saulo e a partir de hoje seja Paulo. Passa de se achar o desejado, achando que se você mandar, algumas pessoas morrem ou não acontece. Para de achar. Saulo traduzido para nós é o desejado, Paulo traduzido para nós é o menor. Quando você aprender a ser o menor da casa, Deus, eu posso dizer uma coisa, é forte, mas quando tu aprender a ser o menor da casa, o grandão vai aparecer. Mas estão falando de mim. Fala, querido, quem tem boca fala o que quer, mas quem tem ouvido ouça o que Jesus diz à igreja. Eu me levanto, eu justifico, eu faço. Ainda que tu morras pregando o Evangelho do Senhor Jesus, não abre mão da tua casa, não abre mão da tua família. Lembra que eu comecei dizendo aqui que Jesus disse para mim, em uma situação da minha vida, que muitos acharam que era o fim, que Ele iria mostrar. Isso vai para quase 3 anos. E eu não vi Jesus operar, mas eu continuo crendo e me guardando, porque eu sei que no tempo certo Deus há de se levantar. Quando você passar a entender que o controle da tua vida está na mão do autor e do consumidor da nossa vida, você vai começar a entender que quem dá a última palavra na tua vida é Deus. Mas me roubaram, me jogaram para fora, me sacanearam, judiaram, falam mal de mim, diz que eu não vou ser nada, que eu não vou ser ninguém, que os meus filhos não têm jeito, que o meu marido não tem jeito. Querido, eu tenho uma coisa para te dizer: preocupe-se mais com tua consciência tranquila do que com tua boca, com a reputação do que diz uma boca por aí. Querido, ontem nós estávamos no Santo Monte, eu estava tão agoniada, que eu senti a aflição de Cristo. E eu falei: Pai, que se o Senhor me recolhesse agora, eu acho que seria de bom grado, porque tá bom que eu já fiz. E o Espírito Santo olhando para mim, frio. E o Espírito Santo olhando para mim, falou para mim desse jeito assim, vai orar pelos nomes que está no livro, vai orar pelas pessoas que te mandam mensagens nos canais, nas redes sociais, vai orar por eles. E eu disse, envergonhada, eu disse: é verdade, Pai. Num período do monte eu senti uma agonia, então eu parei de orar pela igreja, eu comecei a orar por mim. Não estou dizendo que eu não tenha direito de orar por mim, eu estou dizendo que eu fiz uma aliança com Deus, dizendo que eu compraria a briga de um povo, de uma ovelha, e eu tenho que honrar. E o Espírito Santo disse para mim: você está se preocupando muito com você. Vai orar
orar por aqueles homens, vai orar por aquelas pessoas que estão confiando em mim através daquilo que você tem pregado. E eu olhei para o Espírito Santo envergonhada e comecei a orar pelas pessoas que têm nome no livro. Comecei a orar pelas pessoas das redes sociais. Comecei a orar pelas pessoas que eu converso no dia a dia e elas me pedem oração para o marido voltar, para a esposa voltar. E aí o Senhor pegou e falou para mim assim: anda. Eu lembrei porque passou um andarilho na porta da igreja. E o Senhor me fez lembrar disso por causa disso. E o Senhor disse para mim assim: ora pelos andarilhos, porque neste momento, isso era em torno de umas 16 horas, neste momento tem pais aflitos, porque seus filhos saíram e nunca mais voltaram. Querido, que eu tomei um tapa na fuça, que eu fiquei envergonhada, e naquele momento eu comecei a orar. Então nós vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, Deus das nossas vidas, Deus das nossas almas. Saulo, Pai, achava que estava fazendo as coisas certas, achava que ele tinha o controle. Oh Pai, quantas são as vezes que nós como obreiros da Tua casa, como filhos, como noiva, achamos que estamos fazendo as coisas para Te agradar, mas estamos fora da visão. Pai, o Senhor disse para Paulo como é duro recalcitrar contra os aguilhões. O Senhor estava dizendo para Saulo: quanto mais tu querer ir longe de mim, mais a minha vara te cura, mais a minha vara te aperta, mais machucado você sai dessa situação, Saulo. O que o Senhor está dizendo para a tua igreja hoje, Pai, é que quanto mais a gente lutar contra a tua vontade, mais sofrer nós vamos. Pai, Saulo perseguia, mas o Senhor disse que ele seria perseguido. Saulo feria pessoas que levavam o Evangelho, mas tu disseste a ele que ele padeceria por amor à tua obra, Deus. Pai, tem famílias, tem mulheres, tem homens que sobem ao monte, que vêm na igreja, que oram na madrugada de sua casa, que não tem mais como orar, só chora, Pai, porque querem ver uma situação mudada, querem ver o Deus de Israel trabalhar na vida dele, na vida dele. Pai, nós somos uma geração fraca, uma geração mimimi, que o Senhor não dá o que a gente quer, a gente vira as costas. Mas o Senhor nos chamou essa geração para isso. O Senhor chamou uma geração, uma noiva que não tem do que se envergonhar. Pai, nesse momento tem homens, tem mulheres que estão vivendo a aflição da perda de um filho. Tem mulheres que enterrou seu esposo, tem homens que enterrou sua esposa, tem pessoas, Pai, que enterrou a família toda. Pior é aquele, Pai, que faz luto da família viva. Um domingo, Pai, ninguém almoça junto. É pai para um lado, mãe para outro. Um povo desconcertado, Pai. Oh Deus, é briga entre irmãos, Senhor. A mesa já não é cheia, a casa já não é cheia. Nós vivemos uma geração que tudo é descartável, onde descartam o Evangelho, descartam famílias, Pai. Senhor, traga de volta esse homem para o seio da casa, traga essa mulher, traga esse filho, meu Pai. Deus, tudo que o diabo quer é acabar com a família, porque ele sabe, Senhor, ele sabe que uma família de joelhos, Pai, Satanás tem que correr, o diabo tem que correr. Pai querido, Pai amado, mostra para esse homem e para essa mulher que enquanto ele for Saulo, Pai, nada vai acontecer, mas quando ele se posicionar como Paulo, alguma coisa muda, Pai. Traga quem está longe de projeto, reanima teu filho, reanima tua filha, Pai. Consola o coração dessa mulher, que seu filho saiu e nunca mais voltou. Esse homem que virou andarilho, Senhor. Essa mulher que está no mundo das drogas, da prostituição, meu Pai. Liberta, cura, Senhor. Pai querido, Pai amado, o teu nome não vai ser envergonhado. Se o Senhor falou, meu Pai, que ia reunir essa família, tu vais reunir. Se o Senhor falou que vai ter cura, vai ter cura. Se o Senhor falou que vai ter salvação, vai ter salvação. Se tu falaste, Pai querido,
foi embora, deixando tua família. Manda Deus dizer nessa noite, se é para você que está vendo o vídeo, se é para você que está nos ouvindo, manda Deus te dizer nessa noite, mulher, aquilo que eu uno, eu quero ver diabo, eu quero ver falatório, eu quero ver oferenda, eu quero ver despacho e desunir, eu vou quebrar saldo, mas eu trarei um Paulo, mulher. Esse homem sofrerá por evangelho, para levar as boas novas. Esse homem sofrerá, mas cuidará da família. Aleluia. Deus hoje retoma situações da vida de alguém e coloca tudo no lugar. É para você que queria uma resposta da parte de Deus. Se era de Deus para a tua vida, é de Deus para a tua vida. Pode ter ficado longe, mas é de Deus para a tua vida. Pode ter pegado as malas, pega avião, vai quebrar a cara, Saulo. Pode ir, Saulo, achando que tu és desejado, pode achando que tu és o último biscoito do pacote, mas eu vejo o pacote, o último biscoito todo quebrado, todo esfarelado. É Deus dizendo: eu quebro Saulo, eu paraliso Saulo. Aleluia. Querido, quando Ananias levou a mão em Saulo e orou na vida daquele homem, as escamas dos olhos de Saulo caíram. O que Deus está dizendo para mim e para você hoje é: fique em paz, que tem muita escama ainda para cair. Fique em paz, que existe muita escama para cair. E quando os olhos dessa pessoa forem abertos, ela saberá que existe uma diferença daquele que serve e daquele que não serve. Querido, você que hoje está com o coração triste, porque a tua bênção tem demorado. Você que está fazendo, e parece uma barata tonta, não sai do lugar. Deus está trazendo uma alegria. Mas essa alegria, querido, ela vai te tomar antes de uma situação chegar na palma da tua mão. Deus manda dizer nessa noite que Ele vai trazer recursos para algumas pessoas que estão precisando para executar algumas coisas. Você não vai ficar envergonhado e não ficará confundido. Manda Deus dizer essa noite para você: prepare, porque a glória da última casa, como foi lida, eu vou falar, é forte. Manda Deus dizer para alguém nessa noite que a glória, o poder, o que Ele vai trazer na tua vida, será necessário você mudar de lugar, porque Ele não vai comportar aquilo que o Deus de Israel está fazendo por você, querido. Seja louvado e agradecido o nome do nosso Deus.